Se você ler aqui no capítulo 3, a conduta da igreja de Corinto, falando de servos de Deus, que já estão em Cristo Jesus. Mas observe o que o apóstolo Paulo fala para os servos de Deus, a igreja do Senhor, como está falando comigo e com você. E eu, irmãos, capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não pude falar como os espirituais, mas como os carnais, como meninos em Cristo. Observe, verso 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3. Porque ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então observe a fala de Paulo com a igreja, dos novos convertidos em Cristo Jesus. Ele está falando com a igreja, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, santos, separados. No entanto, a gente precisa compreender algo. Isso é muito importante. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, na verdade não nós temos encontro com Jesus, mas Jesus tem um encontro com nós. A gente, através da palavra, somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra. E quando nos convertemos ao Senhor, entregando a nossa vida para Ele, nós nascemos de novo. É o ensinamento do capítulo 3 do Evangelho de João. O Senhor, Ele usa essas expressões naturais e compreendida por todos os ouvintes, que é o nascer. Você já parou para pensar por que Jesus ele usava, ou ele usou a expressão tão conhecida, algo que faz parte da nossa vida, sobre nascimento? Tudo isso traz um profundo ensinamento para a nossa vida, quando a gente compreende. Jesus usava as parábolas com o objetivo de facilitar a compreensão dos seus ouvintes dentro da nossa própria linguagem, ou seja, daquilo que a gente tem contato, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, segundo a nossa cultura. Todo mundo sabe o que é o nascimento de uma criança, certo? Todo mundo sabe o que é o nascimento de uma criança. A criança nasce, e quando ela nasce, depois de 9 meses ela nasce, outras nascem de 7 meses ou menos, mas quando nasce, aquela criança entra num novo ciclo da sua vida. Um ciclo diferente. Ela nasceu, mas é uma criança, precisa de cuidado da mãe, do pai e de pessoas que faz parte do seu convívio, porque é uma criança, e criança é completamente dependente do pai e da mãe e de outras pessoas. Então o seu crescimento vai depender das pessoas que cuidam. Então quando a palavra de Deus fala do novo nascimento, nós devemos atentar nesse princípio. Quando a pessoa nasce em Cristo Jesus, a pessoa é impactada com o poder de Deus, mediante a pregação da palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus, pois quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa, ela sofre um impacto previamente de mudança e transformação dentro de si. E a pessoa que amava os prazeres do mundo passa a ter prazer e desejo de meditar na palavra de Deus. A pessoa passa a ter prazer em meditar na palavra, de ir para os cultos, ouvir louvores. A pessoa é profundamente tocada através de um louvor, através da pregação. O que está acontecendo dentro da pessoa? O Espírito de Deus está se movendo dentro da pessoa. A pessoa nasceu espiritualmente e muitas vezes nem percebe. Tem muitas pessoas que neste momento ouviu uma mensagem, ou Deus usou alguém para passar uma mensagem para ela ou para ele, ou foi convidada pela alguém para ir num culto. Isso está sendo um trabalhar de Deus, e aquela pessoa foi impactada com o poder de Deus, com a palavra do Senhor, e desde então os seus sentimentos, as suas vontades já não são mais as mesmas de antes. A pessoa tinha um prazer em algumas coisas pecaminosas do mundo, mas agora já está sentindo algo diferente.
A pessoa já está sentindo que aquelas coisas que fazia outra hora já não faz mais sentido. A pessoa quer ouvir Deus falar. A pessoa quer ouvir a voz de Deus. A pessoa quer meditar na palavra de Deus, quer ler. A pessoa quer saber, quer compreender as coisas de Deus. O que está acontecendo é o novo nascimento. É a regeneração. Esse aqui que está falando para vocês, e o que eu estou falando, não colocando o meu nome aqui, mas agora já estou falando, é porque assim aconteceu comigo. Houve um impacto pela uma pregação da palavra de Deus, onde a palavra penetrou no meu ser, e a partir daquele momento, algo sobrenatural começou a acontecer dentro de mim. Eu não sabia explicar, pois eu estou falando isso para nós entender esse princípio da criança espiritual. E que a criança, a partir do momento que nasce, ela entra num novo ciclo, em um processo de desenvolvimento até a sua fase adulta, que aplicando espiritualmente, é uma pessoa madura na fé em Cristo Jesus. E eu não conhecia, eu não entendia, eu não conhecia a palavra, conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir daquele momento, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E através da meditação da palavra, é aonde veio o conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu só vim descobrir isso anos depois de meditar nas Escrituras. De assentar para ouvir os ensinos mediante outros que já estavam na caminhada antes de mim, mediante a palavra de Deus. Através dos ensinamentos, é aonde a gente aprende a vontade de Deus, é através da leitura, da meditação da palavra de Deus. Então, quando nós nascemos, nós somos criança espiritual. Eu quero ler aqui, vamos ler aqui 2 Pedro, 1 Pedro, pega a sua Bíblia aí e vamos ler na versão atualizada. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 3, para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 2, eu vou ler na tradução atualizada. Estou só mudando aqui. Está escrito assim, olha só o que está escrito. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Eu vou ler de novo. Olha só. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 2, na tradução atualizada. Desejai, ou seja, desejar. Eu tenho que desejar. Ardentemente, ou seja, um desejo muito forte pelas coisas de Deus. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o genuíno puro, o leite espiritual, que é uma referência à palavra de Deus. Pois a linguagem é uma linguagem simbólica. O Senhor está usando aqui criança, literalmente, para falar de uma criança espiritual, ou seja, os recém-convertidos em Cristo Jesus, que chegaram agora há pouco para o Senhor Jesus. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento vem mediante esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Crescimento, por quê? Porque é criança. Então, quando ele fala lá, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele está usando essa palavra nascer de novo para nós entender esse princípio já dentro desse ensinamento. Dentro dessa metáfora. Assim como nasce a criança fisicamente, literalmente falando, no nosso cotidiano, a criança, a partir deste momento, entra num ciclo diferente. Ela vai crescer, desenvolver os seus músculos através da alimentação. Se a alimentação for uma alimentação ruim, os pais não cuidar bem, essa criança não vai desenvolver bem. Se essa criança for mal alimentada, ela vai acontecer o quê? Sequelas, enfermidades, doença. O corpo da criança não vai desenvolver.
as proteções do corpo, não vai desenvolver, vai ficar vulnerável aos ataques, né? Ou seja, de vírus, de doença. É só você pegar isso e transferir para o plano espiritual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que acontece na nossa geração? Apesar, Paulo está falando com a igreja, diz, olha, vocês estão vivendo inveja, contenda e disseção. Isso são práticas da velha natureza, do homem sem Cristo outra hora. Mas observe que ele está falando com uma igreja cheia do poder de Deus, dos dons espirituais. Nem tanto, o caráter de Cristo ainda não foi formado na igreja. Percebe-se por causa das suas atitudes. Percebe-se porque havia conflito dentro da igreja, e Paulo, usando essa linguagem para aplicar na vida espiritual, de criança espiritual, disse, vocês são criança ainda, por causa das atitudes de você, porque é criança que tem esse tipo de atitude. Porque o que é maduro, ele não vai viver nisso daí, negócio de contenda, de inveja, dividir, não, porque já é maduro. Ele vai somar, ele vai sempre somar. Ele vai evitar os conflitos, ela vai evitar os conflitos. Aquilo que não traz crescimento para a igreja, para a vida própria da pessoa, para o irmão e para a igreja de um modo geral, a pessoa vai se desviar deste mal, porque é uma pessoa madura. Mas a pessoa que não é maduro ou madura ainda, mas é criança pelas suas atitudes, vai entrar em situações e em conflito que não vai edificar nem a sua vida, nem a vida do seu próximo, não cumprindo assim o segundo grande mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque ainda não há raiz, não há ainda profundidade na vida da pessoa. Então nós estamos vivendo uma geração que está desta forma. Não há uma raiz na palavra de Deus. Muitos não têm raiz porque não está alicerçado na palavra de Deus. E isso é muito sério. Isso tem acontecido na nossa geração. Então tire tempo para a palavra de Deus. Tire tempo para buscar a Deus. Amém? Eu vou falar outra hora desse tema, tá bom? Com mais profundidade. Eu vou dar